Então, Laura não tem assumido um fardo com os recém-convertidos. Mesmo após ser comunicada, não mudou e precisa ser dispensada. Você falou com ela? Não falei. Você tem algum receio? Sabe, eu conheço a Laura e fui parceira dela por um bom tempo. Ela tem uma boa impressão de mim. Estou preocupada com o que ela pensará de mim e tenho medo que as coisas fiquem estranhas no futuro. Se eu a dispensar e expuser e dissecar sua falta de trabalho real, as palavras simplesmente não querem sair. Você se importa demais com a impressão que as pessoas têm e não quer ofendê-las. Verdade. Eu já me senti assim. Descobri que uma falsa líder não fazia trabalho real, mas para não passar vergonha e manter o status, eu não a dispensei, causando perdas ao trabalho da igreja. Como foi essa experiência? Poderia me contar? Claro. Em agosto de 2021, fui escolhida como diaconisa de rega. Regava recém-convertidos e espalhava o evangelho. Por não ter experiência evangelística, meus resultados eram ruins no trabalho evangelístico. Um dia, a líder arranjou a irmã Janine como minha parceira para acompanhar o trabalho evangelístico. A irmã Janine entendeu rapidamente os problemas que todos tinham, reuniu os irmãos para discutir e analisar e compartilhou experiências e abordagens bem-sucedidas. Aos poucos, eles ficaram mais animados no trabalho evangelístico, dominaram alguns princípios e, com isso, mais de 20 pessoas do nosso vilarejo aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. E pessoas de outros lugares a aceitaram. Logo, estabelecemos uma nova igreja. Eu pensei, Janine acredita há tanto tempo, tem ótimo calibre e é capaz no seu trabalho. Com ela aqui, o trabalho evangelístico melhorou muito. Eu a admirava muito. Sentia que ela era uma obreira capaz e que buscava a verdade. Ela ficou com uma boa impressão de mim. Ela dizia que eu era responsável e assumia um fardo. E na frente dos outros, promovia meu bom calibre e minha capacidade. Fiquei surpresa ao ouvir isso. Descobri que ela me admirava muito. E parecia que eu ocupava um bom lugar em seu coração. Fiquei tão feliz. Mais tarde, eu fui escolhida como líder e fazia parceria com Janine no meu dever. Em junho de 2022, eu me tornei pregadora, Janine foi escolhida como líder e eu assumi seu trabalho. Mas o trabalho evangelístico de Janine não estava melhorando e eu não sabia por quê. Não se concentrava em nutrir os recém-convertidos, nem se reunia com os obreiros. E não comunicava nem resolvia os estados e as dificuldades dos irmãos. Fiquei preocupada quando vi esses problemas e a enviei uma mensagem para saber sobre seu trabalho, que ela leu, mas não respondeu. Eu pensei, você é uma líder. Por que é tão irresponsável com o trabalho da igreja? Eu estava furiosa. Queria lidar com ela e expor seus problemas. Mas lembrei-me de como cooperamos bem no passado, da boa impressão que ela mantinha de mim e de ter dito que eu era uma boa líder. Se eu lidasse com ela, a boa impressão que tinha de mim desapareceria? Achei melhor ficar calada para proteger nossa relação. Assim, decidi não dizer nada. Enviei-lhe as responsabilidades de líderes e obreiros para ler e informei-lhe suas responsabilidades e o trabalho que ela deveria fazer para lhe dar um senso de fardo. Achei que tinha esclarecido as coisas, que ela saberia o que fazer em seguida e que seu trabalho evangelístico melhoraria. Mas após um tempo, seu trabalho ainda não dava resultados. Isso me aborreceu muito. Ela não era assim antes. Por que estava assim agora? Quis podá-la e lidar com ela.
mostrar sua irresponsabilidade no dever e que não fazia trabalho real para ela corrigir sua atitude no dever. Mas então pensei. Ela sempre pensou em mim como uma boa líder. Frequentemente elogiava o fardo que eu assumia pelo trabalho da igreja e que eu era paciente e compassiva. Se eu expuser seu problema, ela não terá mais uma boa impressão de mim. Então, só lhe disse palavras reconfortantes. Incentivei a arranjar mais tempo para as reuniões e para acompanhar o trabalho da igreja. Ao ouvir isso, Janine disse que precisava mudar sua atitude no dever e falou que pretendia cumpri-lo bem no futuro. Muito feliz, eu pensei. Dessa vez, Janine certamente cumprirá bem o dever. Liderando os obreiros evangelísticos, seus resultados melhorarão. Ah, o que aconteceu depois? Ela mudou? Não. Um tempo depois, minha irmã parceira disse-me: como líder, Janine não acompanha o trabalho nem nutre as pessoas. Ela é líder só de nome e nunca faz trabalho real. É uma falsa líder. Sugiro que a dispense e que escolha outro líder. Assim, o trabalho da igreja melhorará. Outra irmã me mostrou que o fato de Janine não fazer trabalho real já atrasou o trabalho da igreja e que deveria ser dispensada. Mas eu ainda achava que ela era capaz e tinha calibre bom. Que só estava num período difícil porque sua família a oprimia e que, se revertesse isso, o trabalho evangelístico melhoraria. Assim, eu adiei a dispensa dela. Mais tarde, o desempenho de Janine continuou a cair. E os outros continuaram a relatar que ela não mudou, que dizia coisas agradáveis, mas não fazia nada. O retorno que recebi dos irmãos deixou-me muito triste e senti que não a discernia bem. Orei a Deus, pedindo que me guiasse a aprender a discernir. Mais tarde, li a palavra de Deus. Como se pode julgar se um líder está cumprindo bem suas responsabilidades ou se é um falso líder? O mais fundamental é observar se ele consegue fazer trabalho real, se tem ou não essa qualidade. Então, observe se ele realmente faz trabalho real. Ignore o que ele diz e qual entendimento da verdade tem. Não se concentre em se ele tem calibre, talentos ou dons no trabalho superficial que faz, se faz isso bem ou não. Isso não é importante. O crucial é se é capaz de executar adequadamente o trabalho mais fundamental da igreja. Se ele pode resolver problemas com a verdade e conduzir as pessoas para a realidade da verdade. Esse trabalho é o mais fundamental e essencial. Se ele é incapaz de fazer esse trabalho real, não importa quão bom seja seu calibre ou quão capaz de sofrer, ele será um falso líder. Alguns dizem: esqueça que ele não faz trabalho real agora. O seu calibre é bom e é capaz. Treine-o por um tempo e ele será capaz de fazer trabalho real. E mais, ele nunca fez nada ruim ou mal, nem causou interrupção ou interferência. Como pode dizer que ele é um falso líder? Como você explica isso? Esqueça quão talentoso você é, quão grande é o seu calibre ou quão culto é. O que importa é se você faz ou não trabalho real e se cumpre as responsabilidades de um líder ou não. Durante seu tempo como líder, você participou de cada trabalho específico dentro do escopo de sua responsabilidade? Quantos problemas surgiram que você resolveu efetivamente? Quantas pessoas entenderam os princípios da verdade por seu trabalho, liderança e orientação? Quanto do trabalho da igreja avançou e foi impulsionado? Isso é o que importa. Não importam quantos lemas saiba repetir, quantas doutrinas domine, quantas horas gaste trabalhando cada dia, quão exausto esteja. Não importam que distância tenha viajado, quantas igrejas visitou, quantos riscos assumiu, quanto sofreu. Nada disso importa. O que importa é a eficiência do trabalho dentro do seu escopo de responsabilidade, se alcançou algo.
Quantos dos arranjos da casa de Deus e das metas que deveria alcançar você alcançou? Quantos deles realizou? Quão bem os levou à realização e eles têm sido acompanhados? Quantas questões relacionadas a problemas de descuido, desvios ou violações dos princípios que apareceram no trabalho você resolveu, retificou, compensou? E quantos problemas relacionados aos recursos humanos, à administração ou às várias tarefas de especialistas você ajudou a resolver? E se os solucionou segundo os princípios e as exigências da casa de Deus? Estes são os padrões para testar se um líder ou um obreiro está cumprindo suas responsabilidades. Amém. Amém. As palavras de Deus deixam os princípios para julgar falsos líderes tão claros. Sim. Você não pode julgar se um líder é competente ou falso, vendo se ele fala bem, nem analisando seu calibre ou o número das suas boas ações. É essencial verificar se ele faz trabalho real, se é responsável e se consegue cumprir o dever de um líder. Certo. Janine tinha algum calibre e era uma obreira capaz. Mas só dizia coisas agradáveis, não agia nem fazia um bom trabalho. Ela não fazia o trabalho que uma líder deveria fazer. Não parecia que ela fazia algo ruim ou maligno. Mas como líder, só enviava mensagens e repetia chavões. Não investigava nem acompanhava o trabalho da igreja. Não nutria os recém-convertidos que começavam a ter deveres. Quando tinham problemas na evangelização, não se comunicava nem os resolvia. E muitas vezes negligenciava seu dever. A alertei muitas vezes para que corrigisse sua atitude no dever. E embora ela prometesse mudar, continuava como antes e desaparecia de vista. O trabalho evangelístico parou e vários projetos não tinham resultados. Ela não refletia sobre si mesma e ignorava os irmãos. Falava que não tinha tempo para reuniões ou que a pressão da família a dificultava a cumprir um dever. Ficou claro com sua atitude com o dever e seu comportamento que era uma falsa líder que não fazia trabalho real como revelado por Deus. Certo. Eu não via as coisas nem discernia as pessoas com base na palavra de Deus. Só via a inteligência, o calibre e as capacidades de Janine. Achava que ela conseguia fazer trabalho. Mas eu não via que trabalho ela fazia, nem que tipo de resultado obtinha. Eu ainda depositava minha esperança nela. Eu esperava que ela fizesse o trabalho da igreja melhorar como antes, por isso dei-lhe outras chances. Como eu fui tola e ignorante. Minha parceira sugeriu que Janine fosse dispensada. Mas eu insistia nas minhas opiniões. Queria dar chances a ela e a apoiar. Por isso, eu não a dispensei prontamente, causando um impacto sério no trabalho da igreja. Vi que eu não fiz uma boa supervisão no dever, impactando o trabalho da igreja. Isso também não era o comportamento de um falso líder? Orei a Deus pedindo que me guiasse a conhecer minha corrupção. Um dia, li a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: alguns líderes de igreja, ao verem seus irmãos ou irmãs cumprindo seus deveres de forma descuidada e superficial, não os repreendem, embora devessem. Quando eles veem algo que é claramente prejudicial aos interesses da casa de Deus, fazem vista grossa e não investigam para não causar a menor ofensa aos outros. Na verdade, não estão mostrando consideração pelas fraquezas das pessoas. Em vez disso, sua intenção é conquistar as pessoas. E eles estão plenamente cientes disso. Se eu continuar assim e não causar ofensa a ninguém, pensarão que sou um bom líder. Terão uma opinião boa e elevada de mim. Eles me darão um reconhecimento e gostarão de mim. Não importa quanto dano seja feito aos interesses da casa de Deus, e não importa quão grandemente
o povo escolhido de Deus seja impedido em sua entrada na vida, ou quão grandemente a sua vida de igreja seja perturbada, tais líderes persistem em sua filosofia satânica e não causam ofensa a ninguém. Nunca há um senso de autocensura no coração deles. Quando veem alguém causando perturbação e interrupção, no máximo, eles podem fazer, de passagem, uma menção casual dessa questão e colocar fim nisso. Eles não comunicam a verdade, nem apontam a essência do problema para essa pessoa, e muito menos dissecam o estado dela. Eles nunca comunicam qual é a vontade de Deus. Os líderes falsos nunca expõem nem dissecam que tipo de erros as pessoas cometem com frequência, nem os caracteres corruptos que elas revelam repetidamente. Não resolvem nenhum problema real. Em vez disso, sempre toleram a má conduta e o extravasar de corrupção das pessoas e permanecem indiferentes, por mais negativas e fracas que as pessoas estejam, meramente pregam umas palavras de doutrina e fazem algumas exortações superficiais, tentando evitar conflitos. Como resultado, os escolhidos de Deus não refletem sobre si, nem tentam conhecer a si mesmos. Não ganham nenhuma resolução para as extravasões de vários tipos de corrupção e vivem em meio a palavras, frases, noções e imaginações sem qualquer entrada na vida. Até acreditam em seu coração que nosso líder tem até mais compreensão de nossas fraquezas do que Deus. Nossa estatura pode ser pequena demais para estar à altura das exigências de Deus, mas precisamos apenas satisfazer as exigências do nosso líder. Ao obedecer ao nosso líder, estamos obedecendo a Deus. Se chegar um dia em que o alto substitua nosso líder, levantaremos a nossa voz. Para manter nosso líder e impedir que ele seja substituído pelo alto, negociaremos com o alto e o forçaremos a concordar com as nossas exigências. É assim que defenderemos nosso líder. Quando as pessoas têm tais pensamentos no coração, quando têm um relacionamento assim com o líder, e em seu coração sentem dependência, admiração, respeito e veneração em relação ao seu líder, então passam a ter uma fé cada vez maior nesse líder. São as palavras do líder que querem ouvir, e elas param de buscar a verdade nas palavras de Deus. Tal líder quase ocupou o lugar de Deus no coração das pessoas. Se um líder está disposto a manter tal relacionamento com o povo escolhido de Deus, se ele extrai um sentimento de prazer disso em seu coração e acredita que os escolhidos de Deus devem tratá-lo assim, então não há diferença alguma entre ele e Paulo, e ele já embarcou na senda dos anticristos. Amém. A palavra de Deus revelou minhas intenções desprezíveis no dever. Vi que Janine não fazia trabalho real, mas não expus nem dissequei seu problema, nem a dispensei prontamente. Eu só a mimei e lhe dei chances de se arrepender. Mas eu não fiz isso por atenção à sua fraqueza, nem por querer ajudá-la. Minhas intenções reais eram manter a impressão que Janine tinha de mim como boa líder e ganhar a estima dos outros. Tínhamos sido parceiras em deveres antes, e ela sempre teve uma boa impressão de mim. Ela sempre me promovia como responsável pelo trabalho da igreja e como uma boa líder na frente dos outros. Se eu a expusesse e apontasse seus problemas e lidasse com ela, isso arruinaria nossa relação e a boa impressão acabaria. Para proteger essa impressão de boa líder, eu não expus seus problemas, não lidei com ela, nem dissequei suas ações e conduta.
o que a faria perceber seus problemas e permitiria que ela corrigisse seus hábitos. Eu só lhe ofereci palavras de conforto e conselho. Encorajei-a a ir mais às reuniões e acompanhar o trabalho, só mencionando as coisas de passagem. Minha irmã parceira pediu várias vezes que eu dispensasse Janine segundo os princípios. Mas eu temia que eu a ofendesse ao fazer isso e que ela deixasse de ter uma boa impressão. Por isso, adiei sua dispensa. Deus revela que os anticristos trabalham e falam em prol de nome e status. Que quando veem os outros violando os princípios nos deveres, não os criticam nem lidam com eles. Seu objetivo é ter um lugar no coração das pessoas, ganhar a estima dos outros e trazer as pessoas para diante de si. A fim de proteger a impressão que os outros tinham de mim, eu ignorei o trabalho da igreja e, ao encontrar uma falsa líder que não fazia um trabalho real, não a expus, não a tratei nem a substituí. Eu fiz isso para ter um lugar no coração das pessoas e as levar a pensar que eu era compassiva, paciente e boa líder. Eu não ajudava, nem edificava os irmãos ao cumprir meu dever assim. E isso não os faria entender a verdade, nem os traria para diante de Deus. Antes, isso os traria para diante de mim e faria com que me admirassem e adorassem. Assim, eu enganava e conquistava as pessoas, trilhando a senda de um anticristo. Pensei nos anticristos removidos da igreja, expostos e expulsos um por um. Se eu continuasse assim, sem me arrepender e mudar, eu seria removida e expulsa como eles. Sim. Sempre achei que esse estado era só uma questão de superestimar a opinião que os outros tinham de mim e não o vi como um problema sério. Com sua comunhão, percebi que facilmente podemos acabar enganando as pessoas e trilhando a senda de um anticristo se não consertarmos esse estado. Certo. Então orei a Deus pedindo que Ele me guiasse a refletir sobre a raiz dos meus fracassos. Mais tarde, li uma passagem da Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: quando algo surge, você vive segundo uma filosofia de vida e não pratica a verdade. Você sempre teme ofender os outros, mas não teme ofender a Deus, e até sacrificará os interesses da casa de Deus para proteger suas relações interpessoais. Quais são as consequências de agir dessa forma? Você terá protegido muito bem suas relações interpessoais, mas terá ofendido a Deus, e Ele detestará e rejeitará você e se irritará com você. O que é melhor no final das contas? Se você não souber dizer, então está completamente confuso. Isso prova que você não tem a mínima compreensão da verdade. Se continuar assim sem nunca acordar, o perigo é realmente grande, e no fim, você não poderá alcançar a verdade. Será você que terá sofrido uma perda. Se você não buscar a verdade nessa questão e se falhar, você será capaz de buscar a verdade no futuro? Se você ainda não conseguir, já não será mais uma questão de sofrer uma perda. No fim, você será expulso. Se você tiver as motivações e a perspectiva de uma pessoa legal, então, em todos os assuntos, você será incapaz de praticar a verdade e de obedecer aos princípios, e você sempre falhará e cairá. Se você não despertar e nunca buscar a verdade, então você será um incrédulo e jamais ganhará a verdade e a vida. O que então você deveria fazer? Quando confrontado com tais coisas, você deve clamar a Deus em oração, implorando pela salvação e pedindo que Deus lhe dê mais fé e força para o capacitar a seguir o princípio, a fazer o que você deveria fazer, a lidar com as coisas de acordo com o princípio, a permanecer firme e proteger os interesses da casa de Deus e impedir que qualquer dano aconteça ao trabalho da casa de Deus.
Se você for capaz de abandonar seus interesses pessoais, sua reputação e sua postura de uma pessoa legal, e se você fizer o que deveria fazer com um coração honesto e íntegro, então você terá derrotado Satanás e terá ganhado esse aspecto da verdade. Se você sempre viver segundo a filosofia de Satanás, mantendo seus relacionamentos com os outros e nunca praticando a verdade, não ousando obedecer aos princípios, então você será capaz de praticar a verdade em outros assuntos? Você não terá fé, não terá força. Se você nunca for capaz de buscar nem de aceitar a verdade, então tal fé em Deus lhe permitirá obter a verdade? E se você não consegue obter a verdade, você pode ser salvo? Não pode. Se você sempre vive segundo a filosofia de Satanás, se carece completamente da realidade da verdade, então você nunca pode ser salvo. Deveria ser claro para você que obter a verdade é uma condição necessária para a salvação. Como então você pode obter a verdade? Se você for capaz de praticar a verdade, se conseguir viver segundo a verdade e a verdade se tornar a base da sua vida, então você ganhará a verdade e terá a vida. E assim você será um daqueles que são salvos. Amém. Amém. A palavra de Deus mostrou-me que a razão pela qual eu estava protegendo meu status, imagem e relacionamentos e ignorando o trabalho da igreja foi porque eu era influenciada demais por filosofias mundanas e bajuladoras. Era influenciada por ideias satânicas e mundanas como calar diante das falhas de bons amigos ajuda a criar uma amizade boa e duradoura e mantenha boas relações com quem não pode evitar. Achava que, para que os outros gostassem de você e o admirassem, teria que ser bondoso e meigo e jamais ser ríspido. Que quando visse os problemas dos outros, bastava mencioná-los de passagem, que não devia ser severo, nem ofender ninguém, e que assim todos gostariam de você. Eu vivia segundo essas ideias bajuladoras. E quando vi que Janine não fazia trabalho real, não a expus ou lidei com ela, nem a dispensei. Eu protegi o status e a imagem. Mas ao não expor os problemas de Janine e não a dispensar prontamente, tinha atrasado o trabalho evangelístico. Eu coloquei meu status, minha reputação e meus relacionamentos acima do meu dever. E para proteger o status e a imagem, eu não protegi o trabalho da igreja. Eu fui tão egoísta e desprezível. Essas ideias bajuladoras deixaram-me cada vez mais escorregadia, desonesta e desumana. Sua comunhão me fez entender que se eu não expuser nem dissecar a falta de trabalho real de Laura, nem me comunicar com ela e não a dispensar, eu também agirei segundo ideias bajuladoras e sem proteger o trabalho da igreja. Verdade. As palavras de Deus dizem: os que ficam em cima do muro são os mais sinistros, tentam não ofender ninguém, agradam as pessoas, aceitam as coisas e ninguém consegue ver quem realmente são. Isso é um Satanás vivo. Deus despreza e odeia os bajuladores. Você não pode ganhar a verdade, nem ser salva confiando em ideias bajuladoras. Sim. Ao perceber isso, assustei-me muito. Sabia que eu tinha transgredido diante de Deus e que, se eu não corrigisse esse estado e não me arrependesse, eu seria abandonada e expulsa por Deus. Certo. A natureza e as consequências disso são sérias. A palavra de Deus também apontou uma senda de prática para mim. Que quando quero proteger nome e status, devo orar mais a Deus, pedir-lhe força e então agir com princípios e aprender a cumprir o dever com um coração honesto. Isso não beneficia somente a entrada dos irmãos na vida, mas também o trabalho da igreja. Orei a Deus dizendo que praticaria a verdade, agiria com princípios e protegeria a igreja.
Depois disso, eu li a palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: manter-se informado sobre as circunstâncias dos supervisores de trabalhos diferentes e do pessoal responsável por vários trabalhos importantes e realocá-los ou substituí-los prontamente quando necessário, a fim de impedir ou mitigar perdas causadas por empregar pessoas inadequadas e garantir a eficácia e o progresso tranquilo do trabalho. Parte das obrigações dos líderes e trabalhadores é saber o que está acontecendo com as pessoas encarregadas dos vários projetos e com as que são responsáveis por trabalhos importantes. Então, quem é esse pessoal? Os mais fundamentais são os líderes de igreja, seguidos pelos supervisores de equipe e líderes de equipe. As pessoas encarregadas de vários projetos e as que são responsáveis por trabalhos importantes, não é crítico e de grande importância entender e garantir que eles possuam a realidade da verdade, têm princípios em suas ações e consigam fazer bem o trabalho da igreja? Se os líderes e obreiros ganham um entendimento correto da situação dos principais supervisores responsáveis por vários projetos e fazem ajustes apropriados no pessoal, isso é como vigiar cada programa de trabalho. É equivalente a cumprir seu dever e responsabilidade. Se esse pessoal não estiver disposto corretamente e surgir um problema, o trabalho da igreja será profundamente impactado. Se esse pessoal tiver boa humanidade, possuir um fundamento na fé, for responsável ao lidar com as questões e for capaz de buscar a verdade para resolver problemas, então encarregá-los do trabalho evitará muitos problemas. O importante é que o trabalho possa progredir sem problemas. Mas se os supervisores de equipe não forem confiáveis, forem de humanidade pobre, não tiverem um comportamento bom e não colocarem a verdade em prática, e além disso, tenderem a causar perturbações, isso terá um impacto negativo sobre o trabalho pelo qual eles são responsáveis e sobre a entrada na vida dos irmãos e irmãs que eles lideram. É claro que esse impacto pode ser grande ou pequeno. Se apenas faltar seriedade aos supervisores e eles forem negligentes nos deveres, isso pode causar atrasos no trabalho. O progresso será um pouco menor e o trabalho um pouco menos eficiente. No entanto, se for um anticristo, o problema é sério. Não é questão de o trabalho ser um pouco ineficiente e ineficaz. Ele perturbará e prejudicará todo o trabalho pelo qual são responsáveis. E assim, manter-se informado do status das pessoas encarregadas de vários projetos e das que são responsáveis por trabalho importante, e fazer ajustes e dispensas oportunos quando se descobrir que alguém não está fazendo o trabalho prático, não é uma obrigação da qual os líderes e trabalhadores possam se esquivar. É um trabalho muito sério e muito importante. Se líderes e trabalhadores conseguem ficar a par da personalidade das pessoas encarregadas de vários projetos e das pessoas responsáveis por trabalho importante, e sua atitude em relação ao seu dever e à verdade, bem como de seus estados e manifestações durante cada período e em cada estágio, e conseguem ajustar ou tratar dessas pessoas prontamente de acordo com as circunstâncias, então o trabalho pode progredir continuamente. Inversamente, se essas pessoas perderem o controle e não fizerem trabalho real nas igrejas, e os líderes e os obreiros não forem rápidos em identificar isso e fazer ajustes, mas esperarem até que problemas sérios de todo tipo apareçam, causando perdas substanciais ao trabalho da casa de Deus, antes de, casualmente, tentar tratá-los, fazer ajustes e retificar e redimir a situação, esses líderes e obreiros são vadios. São genuínos falsos líderes
que devem ser substituídos e expulsos. Amém. Amém. A palavra de Deus mostrou-me que um líder é obrigado a investigar prontamente o status do supervisor de cada projeto e outros funcionários importantes, e dispensar ou transferir qualquer pessoa inapta que encontrar, para garantir o bom andamento dos projetos da igreja. Sim. Quando ele identifica um supervisor, líder ou obreiro que não esteja fazendo trabalho real, impactando e atrasando o trabalho da igreja, ele precisa se comunicar com ele. E se ele não mudar e não puder nem prestar serviço, ele precisa ser transferido ou dispensado. Isso beneficia o trabalho da igreja. Fique com os que são aptos e dispense os que não são. Comunique-se e ajude aos que precisarem, trate os que precisarem e nutra aqueles que buscam a verdade. Sim. Janine foi superficial, não assumiu um fardo e também foi irresponsável no dever. Os líderes comunicaram-se com ela muitas vezes, mas nunca mudou. Estava impactando o trabalho da igreja. Era uma falsa líder que não fazia trabalho real e precisava ser dispensada. Mas uma pessoa responsável com a humanidade boa precisava ser nutrida. Isso beneficiaria o trabalho da igreja e permitiria que o trabalho evangelístico se desenvolvesse. Sim. Agora, meu coração estava totalmente claro e iluminado. E eu fiz uma promessa a Deus. Quando tiver problemas assim, vou praticar segundo os princípios e cumprir as responsabilidades. E pedi que Deus me guiasse a praticar a verdade. Graças a Deus. Mais tarde, eu falei com Janine sobre cada um de seus problemas, expondo-a como uma falsa líder que não fazia trabalho real. Vi que ela estava furiosa e não ousei dizer mais nada. Eu pensei, se eu expuser mais de seus problemas, nosso relacionamento ficará todo travado e a boa impressão que ela tem de mim estará arruinada. Então percebi que eu estava caindo nos velhos hábitos, por isso orei a Deus. Deus, quero praticar a verdade, cumprir o dever, comunicar o que preciso comunicar e parar de me importar com a imagem que os outros têm de mim. Por favor, dá-me força para superar as restrições do meu caráter corrupto. Depois de orar, continuei me comunicando com Janine, mencionando seus problemas um por um e expondo sua falta de trabalho real. Embora não gostasse na hora, no fim ela disse que, sem minha exposição e crítica, ela não teria visto seus problemas. Ela admitiu a profundeza de sua corrupção e disse que queria mudar. E que ela aceitaria como a igreja quisesse lidar com ela. Isso é bom. Agradeci a Deus quando ela disse isso. Ao praticar as palavras de Deus, meus relacionamentos não foram destruídos como imaginei. E senti uma paz e tranquilidade enormes. Ótimo. Após dispensar Janine, escolhemos outro irmão para supervisionar o trabalho evangelístico. Ele assumiu seu dever e liderou os outros a compartilhar o evangelho. Depois de um tempo, o trabalho evangelístico melhorou. Graças a Deus. Percebi, com essa experiência, que confiar no caráter satânico no dever não só nos prejudica, mas impacta o trabalho da igreja. Só cumprir o dever, segundo a palavra de Deus, se alinha à vontade de Deus. Graças a Deus. Essa sua experiência é muito boa e me ajudou muito. Agora, sei como praticar no futuro. Graças a Deus.